rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábia. No ano de 2008, Rubem Alves, um grande pedagogo, psicanalista, lançou uma linda obra chamada Ostra Feliz Não Faz Pérola. Nele contém um texto muito interessante e nós gostaríamos de passar para vocês nessa noite. Começa assim: ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, paédias, sopas. Sem defesa, são animais mansos. Seria uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais elas vivem. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Mas não era depressão, era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava para envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador, com seu barco. Lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele a tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele tomou-a, deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras. É verdade para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega, a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma pérola. Eles não se entregam ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria
não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza, para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven, como é possível que um homem completamente surdo, no final de sua vida, tenha produzido uma obra que canta a alegria? Assim, Van Gogh, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Com esse texto tão bonito, uma metáfora a respeito das nossas experiências dolorosas na vida, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Do fundo dos nossos corações, estimando que todos vocês possam se encontrar em paz. Hoje estaremos falando a respeito de um tema o qual nós de alguma forma já tratamos em programas anteriores, mas nunca é demais falar, porque é um aspecto tão presente nas nossas vidas e tão difícil de lidar. Porque ora nos arrasta para o pessimismo, ora nos arrasta para a falta de esperança, ora nos arrasta para o exercício contínuo e constante da fé e da força interior, que fala a respeito da dor. Mas hoje nós vamos trabalhar a respeito de um tema contido em uma das obras de Joana de Ângeles, chamada Luz nas Trevas. Uma obra que fala sobre diversos aspectos que atravessam a nossa experiência evolutiva e que às vezes são grandes e importantes desafios, mas que fazem sair de nós, ainda que não percebamos, essas lindas e mais importantes pérolas que fazem a nossa alma resplandecer apesar das dores. Então, nesse capítulo específico que nós trouxemos para falar nessa noite, trata a respeito das dores e bênçãos. Será mesmo possível encontrar benesses na dor? Sim, porque nós só encaramos a dor como um grande castigo, uma grande punição, algo que nos rouba tanto as nossas esperanças. Difícil é olharmos para ela, contemplarmos a sua face e conseguirmos extrair dela experiências edificantes. Mas Joana nos diz: agradece a dor que punge, que magoa, ou seja, que atormenta o corpo e a alma, pois que ela é bênção de Deus para o teu processo evolutivo. Que seria do metal se não permitisse que a ardência do fogo lhe concedesse maleabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é flexível? Qual a finalidade do toro de madeira que não sofresse a lâmina aguçada que fere e arranca do seu imo instrumentos valiosos para a humanidade? Que seria da lama desagradável se recuasse o calor do sol que a transforma em tijolo, ladrilho, em vaso útil? Assim também sucede com o ser humano, ante os desconfortos proporcionados pelo sofrimento, encarregado da modelagem do espírito, aformoseando-o para transformar-se em arcanjo sublime. Aqui Joana de Ângeles nos aponta sobre um fenômeno natural da dor, presente nos diversos seres vivos, também presente em diversos fenômenos da natureza. E ela faz uma metáfora linda, onde ela aponta o fogo, a injunção do metal fino, cortante, sobre esses elementos e que são capazes de transformar completamente a sua forma, dando inclusive formatos jamais imaginados, como imaginar a maleabilidade no metal duro, frio.
Como imaginar que a partir de uma lama possamos dar uma forma a ela, que se torna mais adiante algo útil, como um vaso, por exemplo. E ela segue: nunca te rebeles, pois, contra a dor. Ela é benfeitora, desconhecida no processo de evolução dos seres. Deixa-se perceber inicialmente pelo mal-estar que proporciona, sem pressa, no burilamento. Ou seja, sem pressa que possa tornar-se apurado, aperfeiçoado. Então, deixa-se perceber inicialmente pelo mal-estar que proporciona, sem pressa, no burilamento do ser humano candidato à plenitude. Onde existe beleza, encontra-se o trabalho de harmonia, no qual se desdobram páginas de renovação e desgaste através do sofrimento. São elementos que a natureza nos mostra sabiamente e que nos fazem compreender os fenômenos da dor, por exemplo. E aqui ela nos mostra de uma forma muito poética. Bendize essa amiga detestada por muitos, que somente se apresenta onde seja necessária para o aprimoramento interior do ser humano e a sua perfeição. Prestemos atenção nessa fala de Joana, porque ela nos aponta um aspecto muito importante. Ela fala da finalidade e da objetividade da dor, porque nós não costumamos imaginá-la como um elemento útil, como algo que possa ser planejado e pensado pela divindade para um determinado fim nas nossas vidas. Por isso nós vamos repetir. Bendize esta amiga detestada por muitos, que somente se apresenta onde seja necessária para o aprimoramento interior do ser humano e a sua perfeição. Aqui ela coloca um dos objetivos da dor, que é para que possamos atingir a perfeição. Todos os seres experimentam em variados graus da sua manifestação. E nós já falamos que a experiência da dor ela é muito subjetiva. Podemos ter aparentemente a mesma causa da dor, ou a mesma localização, por exemplo, quando se localiza no corpo físico. Mas a forma como se sente, ela é subjetiva, ela é pessoal, porque depende do limiar de dor que cada um carrega. Isso já fala do grande fenômeno complexo que é a dor. Todos experimentam em variados graus de manifestação. No ser humano, quanto mais dilaceradora, maiores e expressivos os benefícios que propicia. A estrela que fuge, que brilha, é matéria em elevada combustão, consumindo-se em temperaturas altíssimas. Se pretendes os patamares da sublimação, não te detenhas nos charcos da ilusão e da comodidade. Aprende a ascender sob a injunção provacional que te seja imposta pela vida como tributo ao teu processo de autoiluminação. Ninguém pode ver as estrelas lucinantes se essas estiverem sobre o manto de densa nuvem. Olha que metáfora interessante. Às vezes, as injunções provacionais, ou seja, as influências das experiências dolorosas, são capazes de mobilizar em nós, de fazer em nós transformações que nos propiciam esse profundo mergulho no eu e, por conseguinte, esse autodescobrimento e essa autoiluminação. E ela faz uma metáfora com as estrelas, onde nós não conseguimos observar as estrelas tão dignas da nossa atenção, da nossa admiração, quando elas podem estar encobertas por densas nuvens. Às vezes, essas experiências de dor retiram de nós o véu do orgulho, da cegueira provocada por este orgulho, fazendo brotar em nós a nossa verdadeira essência,
brilhante, luminosa, que às vezes resplandece em amor. O canto de elogio à dor não se trata de masoquismo perturbador, mas de exaltação ao mecanismo ideal para a superação dos instintos básicos que ainda predominam em a natureza. Aqui ela nos aponta uma realidade importante. Não é o clamor pela dor. Não é a manifestação masoquista de querer a dor como forma de depuração. Mas é olhar para a dor como um mecanismo natural que nos faz livrar do aprisionamento dos instintos que às vezes sim nos aprisionam. E ela nos diz, há dores e dores, destacando a diferença que existe entre elas, entre as suas diferentes manifestações. A dor que lapida a pedra bruta tem o objetivo do aprimoramento, e a dor que se deriva da revolta faz o empurrão para o abismo da loucura. Quando não compreendemos as suas origens e as suas destinações, fatalmente somos capazes de escorregarmos pelo abismo da loucura e da revolta, porque pensamos, oh meu Deus, por que padeço de injunções tão dolorosas, porque estou envolvida em experiências de sofrimento, quando não enxergamos um sentido, fatalmente caímos na revolta e, consequentemente, agiganta ainda mais a nossa dor. Todo aquele que preserva e busca viver o ideal superior experimenta numa como noutra oportunidade a luminosa presença do sofrimento que transforma em vitória no percurso por onde avança. Se te perguntarem por que os anjos amorosos permitem que sofras, responde que eles conhecem as razões de resgate dos teus acompliciamentos com o crime, ora em recuperação. Se eles retirassem esse laurel de que se utiliza o réprobo, ei-lo na imaturidade, seguindo sem rumo. A dor é mão generosa que guia. A dor é mão generosa que guia e braço forte que submete aqueles que necessitam de paz. Sempre encontrarás razão lúcida para justificar o estilete cortante do sofrimento. Conhecerás a autenticidade de alguém afeiçoado à verdade pelas condecorações dos sofrimentos experienciados. Aqui Joana de Ângeles, por exemplo, nos aponta a respeito daquelas criaturas forjadas no tempo e na experiência da dor e que lançam para o mundo uma maturidade que fala desse estilete cortante que a dor promove, mas que faz nascer uma razão lúcida. Quantas vezes nós somos visitados pela dor como forma de aprendermos que aquela experiência estava sendo conduzida de forma equivocada. Nós podemos usar um exemplo simples, corriqueiro, como a embriaguez. Aqueles que se permitem momentos de embriaguez irresponsável, dão-se conta no dia seguinte, pela experiência desconfortável da ressaca e de toda a sua fisiologia, que por trás também revela um esforço do organismo para eliminar do fígado aquelas toxinas, aquele mal gerado pela ingestão alcoólica, que é tão contrária quanto a nossa natureza, que entorpece os sentidos, que causam danos à estrutura cerebral, por exemplo. Jesus, segue Joana, não rejeitou a traição de Judas, nem a negação de Pedro que o amavam. Então imaginemos nós como pode ser correspondente a um grão de areia na nossa intimidade tão sensível e frágil, sentirmos-nos traídos por aqueles a quem amamos tão profundamente e a quem depositamos a nossa confiança. Quão não é uma experiência extremamente dolorosa esse grão de areia que nos corrói por dentro, que nos fere e que às vezes
nos adoece. Quão difícil é a capacidade que precisamos adotar de transformar essa experiência da areia que nos corrói por dentro, transformando esse sentimento de mágoa para uma pérola, por exemplo, como um sentimento de compaixão. Previu-as. Jesus sabia que se sucederiam e não os amou menos por isso. Abençoou os mais variados sofrimentos, sabendo da ingratidão de muitos, e, no entanto, a sós prosseguiu intimerato, sem mácula, puro, íntegro, incorrupto, até o fim. Todos aqueles que o seguiram com abnegação e fidelidade provaram a taça de fel e de amargura e deram-lhe a vida. O seu amor não exige que se sofra para amá-lo. Trata-se de uma consequência da própria decisão, enquanto o mundo favorece com mesquinhos resultados de breve duração. Ele proporciona inegável alegria, sem tempo nem fim. A matéria cumpre a elevada missão para a qual foi construída. Permitir que o Espírito execute o ministério da plenitude. Aglutina-se e desagrega-se sob a ação da energia inteligente que o comanda. Contribui para o fim superior ou para complexos mecanismos de depuração. Desde que encontraste o mestre Galileu, que percebeste singulares fenômenos dolorosos na tua existência. Muitos procuram-no com a ilusão de libertar-se do aguilhão que se lhe encontra cravado nas carnes da alma. Nem sempre conseguem o anelo. O resultado é natural, porque se lhe fosse retirado o instrumento ferinte, tombariam no fosso das paixões enlouquecedoras. No processo de mediunidade, dispõe do conhecimento da verdade, na certeza da sobrevivência e nas inebriantes consolações para as aflições que te maceram. Aqui ela aponta várias questões fundamentais. Uma delas diz: a partir do instante em que abraçamos os conceitos deixados pelo mestre Galileu, a vida parece ter tomado uma forma. Porque Jesus nos recomenda, diante do sofrimento da agressão, que possamos dar a outra face, a face do perdão, da compreensão, do entendimento. Mas sabemos que é muito difícil oferecermos a outra face. Quando feridos, magoados, quando dentro de nós ainda rumina esse grão de areia que nos corrói por dentro, é difícil transformarmos-nos em pérolas. Mas é o convite do Cristo. E ela nos diz que os fenômenos que a mediunidade promove se nos assinalam que todas as dores têm a sua destinação feliz. Porque nós vemos que não há dores eternas, não há mal que sempre dure. O porvir se nos apresenta fazendo fulgurar as belezas da esperança, através da colheita que conseguimos obter a partir da paz, do coração sereno, quando suportamos pacientemente as experiências e as injunções dolorosas. E ela segue. Jesus pede fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões quando sofras. Serão fáceis de alcançadas porque no seu suceder propiciam venturas e paz insuperáveis. Fiel ao objetivo que abraças, não rejeite os testemunhos que te sejam impostos pelas soberanas leis da vida. Aceita-as como qualificação para melhores resultados da tua empresa libertadora. Acima e além de quaisquer outras excogitações,
Alegra-te quando sofrendo, porque esse é o sinal de que estás na trilha certa, no caminho redentor. Se somos convidados pela experiência da dor, que possamos aprender com elas, a exercitar manifestações criativas, mas sobretudo para esse esforço contínuo e importante de transformarmos e de olharmos essas experiências dolorosas, lançando além sobre as possibilidades que poderão advir desse contexto. Porque nas falas de Joana, entendendo outras manifestações e expressões a respeito da dor, como Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos traz uma fala muito consoladora a respeito da dor. E nesse livro nós vamos destacar algumas de suas tão belas falas. E ele nos diz a respeito daquilo que possamos colher dessa experiência. Nenhum de nossos males se perde. Não há dor sem compensação, trabalho sem proveito. Caminhamos todos através das vicissitudes e das lágrimas para um fim grandioso fixado por Deus, e temos ao nosso lado um guia seguro, um conselheiro invisível para nos sustentar e consolar. Homem, meu irmão, aprende a sofrer porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Sim, porque a dor nos tira desse lugar cômodo do egoísmo e da indiferença. É uma verdade filosófica que Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Eu sou escravo, aleijado, dizia Epicleto, um grande filósofo do passado. Um outro, Urus, em pobreza e miséria, e todavia amado dos deuses. Aprende a sofrer, não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa a tua vontade e teu pensamento ao alvo a que ela se visa. Procura tirar dela, em sua passagem por toda a vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres a teu turno um exemplo para os outros. Por tua atitude na dor, pelo teu modo voluntário e corajoso, porque a aceites, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais e nesse conjunto a dor tem seu papel estético. Seria pueril enraivarmos-nos contra este elemento necessário à beleza do mundo. Exaltemo-las antes com vistas e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Nesse minuto, nesse instante, é um olhar desse grande filósofo que nos convida a observarmos a dor sob outros prismas. Assim que possamos a experiência do Cristo, que transitou em faixas tão dolorosas, dando-nos um exemplo vivo de como nos portar, sem revolta, confiando todo o tempo na amorosidade e no grande amor de Deus por nós. Assim, com essa singela, mais profunda mensagem a respeito da dor e das suas bênçãos, da capacidade que todos nós temos de transformar o grilhão da areia, do grão de areia, que penetra o nosso ser, que nos fere a intimidade, mas que, sabendo utilizar, nós podemos transformar em pérolas, como a mensagem inicial
trazida de uma forma tão bonita por Rubem Alves, nós agradecemos mais uma vez a companhia amorosa de todos. Essa companhia gentil, paciente, de dedicar um pouco mais de 30 minutos do seu tempo para escutar as nossas reflexões inspiradas nas obras de grandes almas que transitaram na Terra. Hoje, trazendo Joana de Ângeles e Leon Denis. Mas há o tempo em que também convidamos a todos a se fazerem presentes no nosso canal da Rádio Brasil Espírita, www.radiobrasilespírita.com.br, mas também nas outras redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, onde lá vocês vão encontrar diversos programas, elaborados e pensados com tanto carinho pelos irmãos também abnegados que dedicam do seu tempo para pesquisarem obras, para aprofundarem em temas, trazendo entrevistas, o Evangelho todas as manhãs, para trazer novos refrigérios para a nossa alma sequiosa de paz. Vão lá, se inscrevam no canal, deixem suas sugestões, divulguem para outras pessoas, para outras almas aflitas e também com tanta sede de amor e paz. Agradeço mais uma vez, porque nunca é demais agradecer. Sentimento de gratidão nos enternece a alma. Então, sou mais uma vez grata por essa companhia afetuosa e amorosa que nós sentimos profundamente no coração toda semana. E que, se for da vontade de Deus, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Uma semana iluminada para todos vocês. Muita paz no coração. Tchau!